Nos últimos anos, o assunto sobre OVNIs e vida alienígena tem ganhado cada vez mais espaço na mídia, sempre com os Estados Unidos como protagonista. Mais recentemente, no dia 14 de fevereiro de 2026, essa história ganhou um novo capítulo, logo após o ex-presidente americano Barack Obama afirmar que sim, os aliens são reais. Não demorou muito até que essa declaração dele estampasse vários jornais pelo mundo e causasse diversas reações. Inclusive, até mesmo Donald Trump, atual presidente norte-americano, criticou Obama por divulgar informação classificada e, poucos dias depois, ele próprio ordenou que todos os arquivos sobre OVNIs sejam tornados públicos. Será que estamos próximos de uma grande revelação? Apesar de ser um assunto bem antigo, foi apenas nos últimos anos que ele começou a ser levado a sério. Em 2017, várias reportagens jornalísticas mostraram que existia um programa secreto no Pentágono, o qual tinha como objetivo identificar militares e pilotos que afirmavam terem visto objetos estranhos no céu, objetos que eles não faziam ideia do que seria. Anos depois, em 2022, o Pentágono, que sempre negou tudo, afirmou que queria acabar de vez com esses boatos. Foi neste mesmo ano que o Congresso americano realizou audiências justamente para averiguar a fundo todos os relatos de avistamento que eles tinham. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos chegou até mesmo a criar um escritório específico no qual eles iriam coletar e analisar todos esses relatos de oficiais. Entre maio de 2023 e junho de 2024, foram registrados mais de 750 avistamentos de fenômenos anômalos não identificados, que agora são conhecidos pela sigla UAP. Em 2024, o Pentágono chegou a divulgar um relatório afirmando que, na verdade, a grande maioria dos avistamentos tinham explicações bem simples. Além disso, eles também afirmaram que não existia nenhum tipo de evidência de que o governo americano já tenha encontrado vida alienígena. E aí, acredita neles? A participação de Obama nessa história vem mais tarde, no dia 14 de fevereiro de 2026, para ser mais exato, que foi quando ele concedeu uma entrevista a um podcast. Quem conduziu a entrevista foi o apresentador americano Brian Tyler Cohen, sendo que a conversa não era exclusivamente sobre aliens, mas passou por várias questões. Num determinado momento da entrevista, Brian começou uma rodada de perguntas relâmpago com Obama, às quais ele tinha que dar respostas rápidas e curtas. Foi aí então que surgiu a pergunta: existem extraterrestres de verdade? Neste momento, Obama acabou respondendo: eles são reais, mas eu não os vi e não estão sendo mantidos na Área 51. Não há uma instalação subterrânea secreta, a menos que existe uma enorme conspiração e tenham escondido isso do próprio presidente dos Estados Unidos. Bem, foi apenas isso. E logo em seguida, eles já estavam conversando sobre um outro assunto. Mesmo que a resposta de Obama não tenha sido muito reveladora, foi o bastante para vários e vários jornais ao redor do mundo publicassem notícias com o título Declarações Chocantes de Obama sobre Alienígenas. Título bem vendedor, né? A situação cresceu tanto que, além de Trump ter comentado acusando Obama de revelar segredos de Estado, o próprio Obama teve de comentar novamente as suas falas, justificando-se. Numa declaração feita em seu Instagram, Obama disse que eu estava tentando manter o espírito da rodada rápida, mas já que chamou atenção, deixe-me esclarecer. Estatisticamente, o universo é tão vasto que as chances de haver vida lá fora são boas. Mas as distâncias entre os sistemas solares são tão grandes que as chances de termos sido visitados por alienígenas são baixas. E eu não vi nenhuma evidência durante a minha presidência de que extraterrestres tenham feito contato conosco. De verdade. Ao que tudo indica, as declarações de Obama sobre existirem aliens foram muito mais sobre algo que ele próprio acredita do que sobre alguma coisa que tenha ficado sabendo quando ainda era presidente. Aliás, lá em 2021, quando ele deu a entrevista ao talk show do apresentador James Corden, ele próprio afirmou que uma das primeiras coisas que fez assim que virou presidente dos Estados Unidos foi perguntar se havia
algum tipo de laboratório secreto onde eles mantinham alienígenas e naves espaciais. Conforme Obama revelou, eles fizeram uma pequena pesquisa e a resposta foi não. Ainda assim, mesmo com Obama tendo se retratado logo depois, muitos acreditam que ele estava só tentando acobertar tudo. Mais suspeito ainda foi o fato dele ter deliberadamente tocado no nome da Área 51, a instalação secreta do governo que todos sabem que existe, mas ninguém sabe o que realmente acontece lá dentro. Conforme a crença popular, é lá que ocorrem os experimentos com aliens e tecnologia extraterrestre, sendo por isso um lugar tão secreto e tão vigiado pelo governo. Ninguém tem autorização de chegar próximo à área. Mas, oficialmente, o que o governo alega acontecer naquela área? Bem, apesar dos vários segredos, algumas informações já foram confirmadas oficialmente, além de alguns documentos também já terem sido liberados. O local trata-se de uma base operada pela Força Aérea dos Estados Unidos, usada para desenvolver e testar aeronaves e sistemas militares secretos. Por lá são feitos testes com protótipos experimentais, combustíveis especiais, novos armamentos e voos de alto risco. É justamente daí que vêm os boatos com aliens. Pessoas que vivem próximas ao local relataram avistamentos de objetos misteriosos voando pelos céus, mas, em vez de uma nave alienígena, o que essas pessoas avistaram eram novas aeronaves desenvolvidas pelo governo americano. E também ajudou a propagar os boatos o fato de que o governo negou a existência da base até 2013, quando arquivos divulgados pela CIA mostraram que o local era usado para testes de aeronaves ultra-secretas, o que apenas ajudou a alimentar teorias da conspiração. Bem, resumindo, o motivo real de tanto segredo não é nada sobrenatural, mas sim militar. A Área 51 é basicamente um dos mais avançados laboratórios secretos de tecnologia de defesa. Há várias teorias sobre drones hipersônicos e armas futuristas que estão sendo desenvolvidas por lá, mas nada envolvendo tecnologia alienígena, e foi exatamente isso que Obama disse, ou pelo menos o que ele quis dizer. E por falar no que Obama disse, quem não ficou nem um pouco contente com essa entrevista foi Donald Trump. Poucos dias após a fala de Obama, Trump chegou a comentar com repórteres enquanto estava a bordo do Air Force One, o avião presidencial, em direção à Geórgia. Ele disse que ele tirou isso de informações sigilosas. Ele não deveria fazer isso. Ele cometeu um grande erro. Trump não chegou a especificar quais informações sigilosas Obama teria revelado, mas, quando questionado, ele próprio também afirmou que não sabia dizer se os aliens seriam ou não reais. Vale lembrar que o próprio Trump já havia comentado sobre esse tema num podcast que participou há anos atrás. Na ocasião, ele disse: "Eu sou um crente? Não, provavelmente não. Não posso dizer que sou. Mas me encontrei com pessoas sérias que dizem estar vendo coisas realmente estranhas voando por aí. Independente das crenças pessoais, fato é que os presidentes dos Estados Unidos parecem ter um interesse particular nos aliens. Durante as campanhas presidenciais de 2016, Hillary Clinton havia prometido que, caso vencesse, iria investigar a fundo todas essas supostas teorias da conspiração. Já Trump prometeu que iria tornar público todos os documentos que o governo tivesse sobre o assunto, algo que, ao que tudo indica, ele está prestes a fazer. Poucos dias após as declarações de Obama, foi a vez de Trump ir a público anunciar sua decisão de divulgar todos os arquivos do governo americano sobre vida alienígena e extraterrestre. Através da sua rede social, o Truth Social, ele disse: "Com base no enorme interesse demonstrado, instruirei o secretário de Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciarem o processo de identificação e divulgação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados, os UAPs, e objetos voadores não identificados, OVNIs, e também todas e quaisquer outras informações
relacionadas a esses assuntos altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes. Agora, com a liberação dos arquivos por vir, todos os olhares estão atentos, com várias pessoas ao redor do mundo só esperando para analisarem elas próprias todo o material, para ver se conseguem descobrir algo que acabou passando despercebido pelos analistas. Mas vale lembrar que, apesar dos vários relatos de WAPs que são registrados anualmente, isso não necessariamente configura que eles sejam de tecnologia extraterrestre. Muitos casos acabam sendo classificados apenas como objetos comuns, como balões meteorológicos. Essa explicação é a preferida de todos eles. Ou até mesmo como tecnologia de outro país. A maioria dos casos, não todos eles, é justamente nesses que permanecem sem explicação que todos estão mais ansiosos para conferir. Bem, se Obama realmente estiver falando a verdade e alguém no governo americano realmente tenha conhecimento sobre projetos envolvendo tecnologia alienígena, ao que tudo indica, essas informações não serão reveladas nem mesmo aos presidentes. Se nem mesmo o presidente dos Estados Unidos tem acesso a essas informações, isso nos faz perguntar: quem está realmente no comando?